polêmico. Luana Piovani, a nossa convidada para a segunda parte do programa. Já não nos víamos desde 2018 ou 19. Não podemos 19. deixar isso acontecer mais. 4 anos de ausência. Sim. Você é cognominada da Rainha das Polémicas. Gosta deste cognome ou não? Não, porque eu acho que polêmico é outra coisa. Eu sou a rainha Da frontalidade. Exatamente. Eu sou Só a que rainha... a sua frontalidade gera polémica. Acho que polêmico é o Daniel Alves poder pagar 1 milhão de euros e não ser preso. Isso é que tem que gerar polêmica. Eu trago questões relevantes, reais e atuais. Não pode ser polêmico. Eu acho que as pessoas colocam mal os nomes para as coisas. Então, como é que se define a Luana Piovani? Uma mulher que diz aquilo que pensa. Exato. E que, assim, Mas e que sem, cumpre... sem filtro, Luana. Sem filtro é uma brincadeira. Claro que eu tenho filtro. Eu sou uma pessoa extremamente educada, extremamente amorosa. Mas eu digo o que precisa ser dito. As pessoas acham que dizer as verdades é falta de educação. Não, eu já aprendi como dizê-las. Claro que quando eu tinha meu microfone ligado, que eu tenho meu microfone ligado na mão desde os meus 16 anos, eu não tinha maturidade para organizar bem as palavras. Hoje eu tenho. Então eu coloco questões que são muito importantes, mas com toda a educação do mundo. Mas o que é certo é que muitas vezes as suas questões ou as suas afirmações... incomodam as pessoas que preferem viver mornas, anestesiadas pelas situações absurdas que vivemos. É isso que acontece. Daí, quando elas acordam do susto, elas falam: ai, quem gritou? Mas é preciso acordar. Mas, ó Luana, por exemplo, recentemente esteve num podcast no Brasil. Disse coisas sobre Portugal que foram muito mal recebidas pelos portugueses. Pois eu vou fazer uma gentileza, eu vou explicar a piada. Você já teve repercussões certamente nas redes sociais. Gente, mas assim, eu fico extremamente chateada de saber que eu faço um elogio e as pessoas não conseguem ter compreensão de texto para entender. Eu tô falando que vocês são sofisticados. No Brasil, as pessoas colocam Coca-Cola na mamadeira e dão para neném. Aqui não. Aqui é o hábito da boa mesa, de se alimentar bem e estar em família. E ou se bebe água ou se bebe vinho. É isso, e daí as pessoas falam: como assim? Ficam se achando inferiores porque não tem refrigerante. Meu Deus, que constrangimento. Então não foi nada disso que você quis passar. Não. As pessoas aqui... Sim, eu calculo que sim. Agora, eu falo da quantidade de feminicídio que tem em Portugal e ninguém se melindra. As pessoas se melindram só porque eu falei que aqui não tem refrigerante. Por favor, gente, vamos acordar. Vamos dar a César o que é de César. Vamos pegar as coisas que nós precisamos realmente se constranger. E o constrangimento não é você tomar água na mesa, é um orgulho. Entendeu? Não tem como... Ai, não gostei. Gente, por favor, não me gastem. Oh, Luana, continua a gostar de viver em Portugal? Continuo a gostar, mas não digo que aqui é o céu. Porque no início, lá naquele primeiro ano, estás a gostar de morar em Portugal? Não, eu estava fascinada com Portugal. Não, aqui é o céu. Já conheço direitinho. Aliás, eu o inferno lembro-me que na altura me disse que a perspectiva seria ir para a Califórnia. Contudo, quando veio a Portugal, apaixonou-se de tal forma por Portugal que quis vir para Portugal. E continuo com o seu marido e filhos. Muito feliz cá, já, graças a Deus, sem marido. Muito feliz com os meus filhos. Mas sem marido, mas com guerra. Ah, sim. Mas já conheço direitinho a parte do inferno aqui de Portugal. O que é o inferno? O que é infernal em Portugal? Bom, a mentalidade machista e retrógrada, o que leias... No Brasil não há essa mentalidade? Não, nós somos um pouquinho mais avançados do ponto de vista judicial. Não que não existam ainda muitas violências, mas lá nós alardeamos mais e nós temos... Você está-me a dizer que a justiça é machista? Eu vou chegar lá. Mas lá nós temos leis as quais nos protegem mais. Aqui não. Aqui tem um judiciário que uma mulher que está ali exercendo o cargo de juíza maltrata uma outra mulher.
Isto foi agora na audiência do dia 18. Não, e na outra audiência. em que você também... Fiz a Carlota Joaquina. Claro, vou perder esse bordão maravilhoso. Na porta do Tribunal de Cascais. Exatamente. Deste lugar não levo nem a poeira. Nem poeira. É porque a Carlota falou, desta terra não levo nem a poeira, e jogou os sapatos ao mar. E eu não ia jogar meus sapatos quando voltou para Portugal. Exatamente, nas caravelas com Dom João. Exatamente, com Dom João VI. Exatamente. É, porque a primeira vez que eu fui numa audiência, inclusive estou abrindo um processo no Tribunal da Europa, porque a audiência foi gravada. Dos Direitos do Homem, sim. Exatamente. Nós temos isso gravado. E ela gritava com todas as pessoas, não só comigo. Ela humilhou a advogada do genitor, o genitor, as minhas advogadas, faltou com respeito tremendo. Não pode, gente. Você não está indo para um tribunal falar com uma juíza para ser maltratada. Então, assim, a gente precisa entender... E acha que no Brasil não há juízas que também maltratam assim, desta forma? Desta forma, assim, gritando assim, não. Não porque lá as advogadas... Elas não podem gritar com as advogadas, elas não podem proibir as advogadas de falarem. E aqui simplesmente não se fala. Essa última... que eu fui, já era uma outra juíza. Imagina, reformada, imagina aposentada, como disse, a raiva dela de ter que voltar só pra ver a minha fuça de novo. Mas foi recurso? Foi recurso. Ela não quis nem me ouvir. Ela não quis nem me ouvir. A minha advogada falou, bom, ela vai fazer um copia, recorta, cola. Eu apanhei um desses, mas era homem. Pois é. Então a gente precisa mudar. A gente precisa mudar a mentalidade daqui. Por isso que nesse oráculo que eu fiz aqui, eu fiz questão de ter uma recém-formada na faculdade de Direito. Porque eu quero saber como está a nova mentalidade de Portugal. Mas então, Luana, porquê é que acha que as suas publicações nas redes sociais, porque aquilo que me está a contar tem uma outra leitura, e porquê é que acha que as pessoas depois debocham de si, estou a usar um termo muito usual no Brasil, à conta das suas publicações? Porquê é que as pessoas reagem tão mal às suas publicações? Porque não leem eu tenho uma notícia maravilhosa para te dar. Pouquíssimas pessoas reagem muito mal às minhas publicações. As pessoas reagem maravilhosamente bem. Reagem mal os atingidos, os que vestiram a carapuça e os que não têm conteúdo na vida para vender programas diários e que daí me pega que eu sou um prato cheio porque eu falo de beleza, comportamento, maternidade, paternidade, feminismo, machismo. Eu tenho todos os segmentos. Estava a falar de programas de humoristas, como por exemplo... Não, as pessoas que debocham. As pessoas que debocham... Mas como é que lida com isso? Ao fim e ao cabo... Eu caguei. Não se importa. Eu não tô nem aí. Claro. Se as pessoas não pagam a minha conta, não estão dentro da minha casa, não frequentam a minha mesa. Eu tô preocupada com as pessoas. Mas esta também é uma fatura que pagamos por termos exposição pública, não é? Claro. Eu não vivo do meu Instagram. Eu não faço ali publicidades. Eu não vivo disso. O Instagram é uma ferramenta? No Instagram eu opero milagres. Eu junto as pessoas que não têm as coisas e vou resolvendo a vida das pessoas. Eu comunico, eu dou voz às coisas. Eu não fico ali postando óleo para celulite, produtinho para estria, essas coisas que não funcionam, não existem. Eu sou incapaz de dizer para alguém comprar alguma coisa que eu mesma não use. Eu estou ali na rede social para outra coisa. Então o que é que continua a fascinar em Portugal? Tirando esses inferninhos. Milhões de outras coisas. Os amigos que fiz aqui, a temperatura... Mas são mais brasileiros que portugueses, ou não? São mais brasileiros que portugueses. A temperatura... E há alguma razão para isso ou não? Os portugueses são mais fechados. Ponto. Mais eu fiz uma novela, sim, isso é verdade. Fiquei 9 meses aqui, todo dia batia a mão e falava, gente, vamos sair tomar um copo? Ninguém vai. Todo mundo vai correndo para suas casas e se fecham nas suas caixinhas. Lá no Brasil, não. A gente sai, acabou um pouquinho mais cedo, todo mundo vai tomar um copinho. E assim a gente troca ideia, a gente cria elos, cumplicidade. Aqui, você sabe quem fez a festa de final de novela? Uma Chance. Não sei. Eu, brasileira, primeira novela da vida, fui eu que fiz. Primeira novela da vida que eu faço aqui, Foi na SIC. Foi, exatamente. Eu fiz uma baita festa, as pessoas me agradeciam. O que você nota? Que falta confraternização entre as pessoas. E isso que cria a humanidade. Se você vai lá e se fecha na sua historinha... Vocês têm esse lado mais alegre, não é? Sim, e de confraternização. Também tem a ver com o clima, não é? Tem a ver com tudo isso. Não, tem a ver com escolha. Não tem a ver com o clima, não. Porque a gente confraterniza também se tá inverno.
Não é só porque é verão, não. Eu sei, você é muito engraçado. Ótimo, porque eu vou fazer um stand-up aqui, vocês estão vendo que ele tá rindo, né? E todo mundo tem que ir. Eu quero que as pessoas me assistam falando coisas sérias, mas também no meu stand-up. E como é que é falando coisas viver? divertidas. Não sei se continua a viver numa bolha, porque nós criamos bolhas na nossa vida, mas uma coisa é uma bolha no Brasil, onde vive num condomínio e certamente com um carro blindado e com medos pela insegurança. Era essa a minha vida. Era essa a sua vida. E também esse é um dos factos que a traz para Portugal. Exatamente. Se não fosse Portugal, seria Califórnia. Exatamente. E como é que é a vida aqui? Mantém-se uma bolha diferente? Não, bolha nenhuma. Bolha nenhuma. Os filhos andam na escola pública, por exemplo? Sim, os filhos andam na No escola transporte público, se for necessário? Sim, eles já pegaram muito, mas é porque as coisas que nós fazemos são muito perto de casa. Mas quando meu filho andava de skate, ele ia de comboio com os amigos mais velhos. Ia uma turminha, uma maltinha de 6. Uma coisa impensável no Brasil. Impensável. 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 Eu moro num lugar onde tem 2 pracetas na frente da minha casa. Os meus miúdos vão jogar. Os miúdos vão jogar futebol, eu fico da minha varandinha. Varanda é varanda aqui? É varanda, é. No Brasil, ia falar é? Não, é varanda. Eu achei que fosse esplanada, não? Não, varanda que na casa? É varanda. Então é varanda. Eu fico da minha varanda vendo os meninos na praça, daí entro, vou fazer um café, vejo uma coisa, daí volto, tá todo mundo ali. Uma coisa impensável no Brasil. E eles são felizes em Portugal? São super felizes. O meu mais velho tá voltando pro Brasil, né? Ele tava muito feliz aqui, mas... Para viver com o pai. Mas no que o pai volta pro Brasil, ele se rebela. E aí a coisa desandou. Ele está com 12 anos. Vai fazer a semana que vem. Como é que lida com isso? Com essa nova realidade de ter o filho mais velho a viver com o pai? Olha, eu acho... Pai que está em guerra consigo. Sim. Eu acho que a gente tem que ter maturidade para entender as coisas. Então, que maturidade é que falta para vocês os dois se entenderem? Bom... Assim, ele quer que eu me cale. A sua morte vai me calar. Mas acham que um dia, para os filhos, vocês vão se entender? Se ele se mantiver nesse lugar de quem quer me calar, a gente não vai se entender nunca. Ele não quer é que você fale nas redes sociais. Mas se ele parar de falar de fazer merda, eu vou parar de reclamar. Porque o que acontece? Eu acho que é uma questão muito simples de pensamento. Por exemplo... Se ele tem um processo contra mim para que eu me cale, eu vou me espernear a vida toda. Porque é este o processo, não é? É este o processo. Eu vou espernear a vida toda. Agora, se ele tira o processo, eu não esperneio mais. Entendeu? Então, ele faz com que a minha reação seja falar mal dele. Mas os vossos 3 filhos certamente se apercebem deste clima, ou não? Se apercebem desse clima. Como é que eles lidam com isto? Olha, assim, eu não... Os gêmeos são mais novinhos. O mais velho já se ressentiu mais. Mas sabe o que acontece? Eles estão ali na minha casa o tempo todo. Então, eles estão vendo, como diz no Brasil, o meu corre. Entendeu? Então, assim, eles veem quando o pai muda 5 vezes a data de chegada. Eu não estou inventando. Você acha que eles não se frustram? Eu chego final de fevereiro, eu chego começo de março, eu chego 12 de março, eu chego 17 de março, eu chego 19 de março, agora ele vai chegar dia 25. Então, assim, daí quando eu estou exausta, quando eu tenho crises de choro que eu não aguento mais, o que foi, mamãe? Eu estou cansada. Eu estou exausta, eu não aguento mais, porque eu tenho que resolver todos os nossos problemas aqui e ainda tem o pai de vocês querendo me cobrar multa, porque eu estou falando verdades. Eu tento proteger? Tento, mas eu sou um ser humano. E agora, quando ele vier, que leva o filho mais velho? Como é que está a lidar com isso? Era isso que eu estava, enfim, tentando explicar. Há um ano atrás, quando eu tomei essa decisão, eu realmente sangrava. Mas eu tive esse ano todo a viver e a entender no dia a dia e na prática que vai ser a melhor coisa. Porque ele me culpa pela ausência do pai. E ele está perdendo o respeito por mim. Está a entrar naquela fase dos 12 anos, não é? Adolescência rebelde. Ter um filho dentro da minha casa, que eu pago todas as contas do bom e do melhor, e ele não me respeitar. Então ele vai lá viver com o pai dele, serão felizes para sempre... E eu desejo que tudo esteja bem. Até porque ele está indo para casa do pai, com uma boa escola, uma boa casa, com amor. Então tá ótimo. E também com insegurança. Bem, vai ter que entrar numa bolha. Mas é porque eles não acham isso. Quando você me diz que está do bom e do melhor para os seus filhos, isto não é criar uma espécie de bolha, porque eles têm uma vida confortável, continuam a ter uma vida confortável. Tem. Estão preparados para enfrentar o mundo?
Olha, eu acho que criança nenhuma está preparada para enfrentar o mundo. Por isso que a gente leva um tempo para, a princípio, sair da casa dos pais, né? Mas a minha conta já está feita. 18 anos. Como é que vocês fazem assim? Não é isso? Ó, 18 anos. Como é que vocês fazem? É assim, é. Vazou, vaza. É vazar. É, 18 anos, vaza. Aqui, ó. 18 anos, vaza. Vidinha. Exatamente, vidinha que siga. Que valores é que passou para os seus filhos? Eu acho que alguns muito importantes, assim. O primeiro de todos é que nós somos responsáveis pela nossa felicidade. A gente não pode deixar a nossa felicidade na mão de ninguém. E o que eu fiz que eu acho muito importante e que a minha mãe fez comigo e que eu acho que é um dos meus grandes alicerces é eu tenho autoconfiança. Então, da mesma maneira que a minha mãe me criou dizendo, minha filha, tudo que você quiser fazer, se você estudar, você fará muito bem, eu digo para os meus filhos. Então vamos ouvir a sua mãe. Começou a surpresinha. Não, é só esta. Ah, tá. Hã? Cadê mama? Mas você deu a deixa. Certo. Olá. Falar da Luana, que ela é bonita e talentosa, é muito pouco. É chover no molhado, é o óbvio lulante. A Luana é muito mais que isso. Falar da Luana é falar em empatia, solidariedade, uma pessoa que sai da sua zona de conforto para dar voz às outras mulheres menos favorecidas. É uma pessoa benevolente, uma pessoa culta, uma pessoa que cada dia procura ser melhor. É uma mãe dedicada, exemplo, uma filha grata, uma irmã incrível. Enfim, não dá para falar da Luana sem usar superlativos. Assim, eu tenho muito orgulho de ser mãe dela. O caráter dela, ela sempre está querendo aprender, ela não se sujeita às imposições que a sociedade faz para que alguém alcance um sucesso. Ela batalha, ela se dedica. E ela não compete com ninguém, não. Ela sempre procura vencer a si própria, ser melhor que ela mesma. E olha, ela ainda me chama de mãe. Eu tenho muito orgulho de ser mãe da Luana. Fala bem, né? Então não. 3 minutos de pausa e já continuamos a conversar com Luana Piovani. Isto está a voar. Que delícia! Que eu tava sem cartão para pagar, que loucura. Isso é um mico, não é? Se eu te contar, você não acredita. Mas o cartão tinha cobertura, havia dinheiro na conta. Havia. Mas o que acontece é o seguinte, como tem essa maldita dessa lei da mordaça e a advogada do genitor, a coisa que ela mais gosta de fazer na vida é ficar me seguindo para ver aonde ela acha possibilidade de querer me dar multa porque eu tô falando mal dele. É só parar de cometer falta que a gente para de falar mal. Porque eu a vida toda aplaudi. Eu acho que isso que é engraçado. A vida toda eu aplaudi. Isto tem tudo a ver com ele? Claro! Daí o que acontece? Como cada multa são 2.500 euros, eu não deixo dinheiro na minha conta. Porque eu não posso correr o risco... De ficar sem o dinheiro. Não, de que o governo vai lá e me pega cada... Imagina, não sei quantas multas penduradas tem. Mas eu não... Imagina que eu tenho dinheiro para ficar pagando multas de 2.500 euros. Vão lá e tiram. Então eu fico colocando dinheiro na conta conforme a conta vai caindo. E tava num momento sem. E eu não consegui falar com meu pai para ele colocar o dinheiro. Pronto. Enfim. Foi um mico. Claro! Mas eu posso te dizer, tem uma coisa muito bonita de sororidade, assim. As miúdas que trabalham, na sua maioria, são meninas, né? São miúdas. Elas veem a minha aflição. E elas veem que eu não tô ali de golpe, né? Enfim. E elas me ajudam. Então, daí, existe uma possibilidade quando você faz a compra e você manda entregar em casa. Pagar na altura. E você paga lá. Sim. E foi o que aconteceu. E foi o que aconteceu. Como é que vai esse namoro? O namoro? Sim. Ai, o coração está ocupado? Tá completamente... Mas é para casar? Não começa. Não começa. Você é casado? Sou casado com um homem.
Ficou chocada? Não, eu quero saber, mas é o segundo casamento ou é o primeiro? Não, primeiro. Por isso. Há 25 anos. Graças a Deus. Afinal, há casamentos que estão certos. Tá vendo, gente? Vamos nos inspirar. Mas a questão é, enfim, É não vai que acontecer. você diz, se casa, se para. Não, o que eu digo é o seguinte, se você descasar, você não vai casar de novo, querido. Você não vai casar de novo. Você vai ter sua relação e tal, mas você não vai querer casar de novo. Portanto, aqui é um namoro permanente, é isso? Exatamente. É um namoro permanente. Há maior investimento no namoro quando não se está casado, é isso? Ah, eu acho. Tem mais ritual, mais processo. Vivem juntos ou cada um vive na sua casa? Não, ele mora em Lisboa, eu moro em Cascais com Mas meus isso acho 3 uma bela filhos. ideia, sim. É uma ótima ideia. Até porque... Quando querem estar juntos, estão. E quando dá, né? Então, assim, muitas vezes a vida mesmo nos impossibilita. E é muito bom pra minha libido. Porque se eu tenho aquilo ali todo dia, minha libido vai morrendo. 2 anos eu já tô... E a coisa de fazer falta, de ter que se arrumar pra encontrar, de ter que organizar, Sim, como é que a gente vai... namoro, é namoro. É ritual, é namoro. E o que é que a Luana, o que é que você exige ou pede a um companheiro, a um bom companheiro de vida? O que é importante para si? Humor, leveza e bom caráter. A pessoa tem que ser leve. O que é que ele faz? Posso Tudo. Ele está abrindo um hotel aqui em Portugal, no Alentejo. Eu não estou a falar de namoro. De sexualidade, estou a falar... Não. Sim. Ele está abrindo um hotel Mas no faz Alentejo. Faz. E faz bem. Com certeza. E outras coisas mais, mas um hotel no Alentejo. O Alentejo é maravilhoso. Você maravilhoso, conhece, claro. Um hotel incrível no Alentejo. E ele é um entrepreneur. Eu falei, você é um empresário? Ele, não, é melhor dizer que eu sou um entrepreneur. Eu falei, então tá, entrepreneur. A Luana é atriz e apresentadora, apresentou aqui um reality show. A propósito de reality show, há uma afirmação também controversa. O BB em Portugal é tipo fiasco, com pessoas quase nada relevantes, disse você no podcast delas. O que foi? Que o BB, o Big Brother em Portugal, é tipo fiasco, com pessoas quase nada relevantes. Então no Brasil no Brasil são intelectuais? Não. São concorrentes normais, como aqui. Não, mas são pessoas relevantes, eu digo, do ponto de vista não intelectual, né, meu amor? Porque senão o pessoal não ia pro BBB, né? Eu estou a provocá-la. Do ponto de vista popular. Relevantes do ponto de vista popular, que inclusive eu nem conheço. Mas é porque eu fui chamada pro BBB daqui. Foi? Fui. E tenho que te contar coisas maravilhosas. As minhas exigências. Daí, quando eu fui entendendo qual era o BBB daqui, eu vi que era muito fraco. Não, mas agora já são diferentes. Não, mas não é só por causa relevantes. das pessoas. Os conflitos, a maneira como é costurado e é dirigido o BBB. No Brasil é costurado de uma forma mais agressiva. Exatamente, claro. que eu não concordo. Mas é um outro mercado, não é? Exatamente. É uma outra sociedade. Mas os jogos, as provas são mais... A Luana foi convidada certamente para um BBB famosos. Não tenho a menor ideia, não me lembro. Eu sei que eram... Fez muitas exigências? Fiz 3. Quais? Não como nada esquisito. Não me venha com larvas, olhos de não sei o que, não como. Não filmo meu banho, porque lá no Brasil, no BBB do Brasil, você toma banho, vai ao banheiro. Acho que só no banheiro... No banheiro não há câmera. Não, mas no banho há. No banho, sim. E aqui eu falei, não. E eu também não dividiria a minha cama com ninguém, porque tem uma coisa de dividir cama, quarto. Quarto não tinha problema. Mas também não são grandes exigências. São exigências plausíveis. Mas que jamais daria certo no Brasil, por exemplo. Suponho eu. E claro que pedi um cachê maravilhoso, né? Até porque bobo é ovo que não para em pé. A gente sabe o cachê de todos vocês, né, gente? É só a gente da Google que a gente sabe quanto vocês ganham. Não. Não são, olha que as afirmações que estão googladas não são corretas. Truco. Não, Vocês conhecem truco? Hã? Truco, aquele jogo de cartas? Não. Porque no Brasil, quando alguém tá falando alguma coisa, a gente fala Não. truco 9, é um blefe. Mas eu não estou a fazer bluff. O que é que anda a fazer agora? Ando a organizar a minha estreia nos palcos portugueses. A sério?
Vou te dar a maior notícia, guardei pra você. Sim. Estreia o dia 22 de outubro no Teatro Armando Cortez. Sim, Casa do Artista. Exatamente. E vou te dizer, não tinha lugar melhor pra me acolher. Tem tudo a ver comigo. Eu sempre tive um trabalho também muito interessado no outro. E lá no Brasil a gente faz várias coisas na Casa dos Artistas. E que peça vai ser essa? É um stand-up, só que eu tô chamando de stand-up music. Sim. Porque além das Sozinha histórias... em palco? Sozinha no palco. Boa. Quer dizer, não exatamente sozinha no palco, mas aí você vai entender lá. E eu costuro as minhas histórias cantando algumas canções. Mas também já a vi palestrar para outras mulheres, ainda agora em Sesimbra. O Oráculo, que é um projeto social que eu tenho, que eu apresentei no Brasil, que eu já levei para Milão a convite, que nós apresentamos aqui em Sesimbra e tem a possibilidade de fazermos no Porto e no Algarve. E o que é o Oráculo? É um encontro de mulheres onde nós de levamos informação e acolhimento. Nós levamos informação para que as mulheres saibam como sair das situações de violência e reconhecerem as situações de violência. E há vários tipos de violência. Sim, porque ninguém começa tomando uma paulada na cara. Não, mas não se fala do... Além da violência física, há emocional, há psicológica, há económica... Há patrimonial... Há sexual... Há judicial, que aqui em Portugal fazem bastante, já fizeram comigo 2 vezes. Mas não tem nada não, que a gente está abrindo processo... E como é que tem sido o retorno desses encontros de mulheres? Muito, muito potentes e intensos, porque foi o que eu acabei de dizer. A mulher brasileira, ela alardeia mais. E aqui tem uma coisa muito... É uma herança cultural também, não se esqueça. É uma sociedade que ensinou a mulher... A ser submissa. A ser submissa e a se calar para não ter uma imagem ruim perante as pessoas. Só que... É sempre perante o olhar do outro. Só que tem alguma coisa pior do que você ser maltratada dentro da sua própria casa? Claro que não. Então aqui as mulheres apanham, chegam em casa, falam com as mães e as mães falam assim: ah, meu filho, é seu marido, volta lá pra sua casa. Eu também já apanhei. É uma coisa natural. É uma herança cultural. E não pode. Que passa de mãe para filha. Não pode, tem que saber que não pode. Então, nesses oráculos que eu tenho feito aqui, que são umas versões mais pockets do que a gente fez no Brasil, eu falo sobre o despertar e o empreender, que é acordar, se enxergar na situação de violência, e empreender é descobrir que todo mundo pode fazer dinheiro. Última questão, já passaram 30 minutos. Quem é Luana Piovani? Não as personagens. Uma mulher, uma atriz e uma ativista. Mas onde vivem muitas mulheres? Muitas. E, sobretudo, o meu melhor papel é o de ser mãe. Acredito. Muito obrigado. Obrigada a eu. Até outubro, sempre. no teatro. Ai, que delícia! Falamos depois na altura. Com certeza. Daqui a pouco vamos voltar para a terceira e última parte com a concorrente que saiu do reality show Desafio Final em segundo lugar, a Bárbara Parada. E vai estar parada ali, naquele lugar. Foi bom. Foi ótimo. Mas só foi meia hora, eu estava aqui 1 hora consigo.